Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma apresentação da matéria de secagem e beneficiamento de grãos, que é ministrada pelo docente Ardino Modesto Antunes, no qual o nosso tema é determinação do teor de água dos grãos, determinação do teor de água inicial e final do processo de secagem, modelagem matemática da cinética de secagem, modelos matemáticos que se adequam à cinética de secagem e simulação de secagem e qualidade dos produtos agrícolas na pós-secagem. O meu grupo é formado por Kevin da Costa Farias, Natália Fábia, eu, Luiz Cláudio Ferreira e Fabiana Ribeiro. Antes de entrarmos no tema em si, nós precisamos fazer uma breve introdução sobre a importância da secagem do grão, na qual a secagem do grão é uma etapa essencial da pós-colheita, pois afeta diretamente a qualidade do grão. Edward, lá em 2004, vai falar que a qualidade do grão ela é um fator de complexa interação entre diversos fatores, incluindo as condições ambientais no campo, características dos solos, as práticas de manejo da cultura e a variedade da cultivar, além dos procedimentos de colheita, armazenamento e moagem. E assim também a gente sabe que a parte de secagem, teor de umidade dos grãos, a água contida nos grãos, ela influencia no peso dos grãos. E o peso ela é uma parte fundamental no processo de comercialização dos grãos. Então, qual a importância da secagem na pós-colheitas? Condições inadequadas durante a secagem ou armazenamento podem resultar em alterações nas propriedades físicas, químicas e biológicas, o que compromete tanto o valor comercial, como eu já citei, quanto a funcionalidade do produto resultante. Lá em 2018, Biag disse que entre as etapas de pós-colheita, a secagem desempenha um papel crucial, pois uma execução inadequada pode resultar em alterações na qualidade tecnológica do grão. É claro que existem vários métodos de secagem, desde a secagem natural até a secagem artificial, que inclui técnicas estacionárias e convencionais, como secagem contínua, intermitente e por aeração, e assim por diante, né? Existem vários tipos de secagem, as quais vão ser citadas ao longo deste trabalho. E um ponto-chave desse trabalho é destacar que durante o processo de secagem é essencial evitar fermentações indesejadas e aumento excessivo da temperatura. Ou seja, a gente deve estar sempre monitorando o nosso silo, a nossa estufa, onde quer que a gente vá fazer a secagem, seja ela também ao ar livre, se tiver como monitorar, é sempre uma ótima opção para que a gente saiba o que está acontecendo e evitar muitas coisas no processo. A secagem ela deve ser conduzida até que o grão atinja um teor de umidade adequado e presente uniformidade no produto final. Geralmente esse teor de secagem, dependendo de para onde vá, qual seja a destinação deste grão, ele tem um teor padrão, seja ele caso ele seja para comercialização, né? E aí a gente entra na parte que é o papel do teor da água na qualidade e comercialização dos grãos, que um dos pontos que a gente deve citar primeiro é um ponto que Carneiro, lá em 2005, vem destacar, que é sobre o atraso na pós-colheita, pois o fato de o grão permanecer na lavoura após atingir a maturação fisiológica ou a realização da secagem com temperaturas inadequadas devido ao teor de umidade podem resultar em alterações indesejáveis na qualidade do grão. Tendo em vista que o teor de água dos grãos é determinante para definir o momento ideal da colheita, bem como a temperatura e o tempo adequado de secagem. Quando se fala que tanto na temperatura quanto no momento ideal, se fala antes da colheita, né? Ter o melhor dia para fazer a colheita e condições climáticas adequadas para fazer essa colheita.
O tempo adequado para a secagem e o subsequente armazenamento ou processo industrial na moagem, né, caso esse grão venha a ser moído, mas no nosso caso, armazenamento e secagem. E além disso, o teor de água exerce uma influência direta, como eu já falei, no valor econômico dos produtos, bem como uma vez que o grão é comercializado pelo seu peso. Então, portanto, é essencial monitorar e controlar cuidadosamente o teor de água dos grãos ao longo do processo de pós-colheita, garantindo assim que estejam dentro dos padrões aceitáveis para armazenamento seguro e comercialização. Isso não apenas serve para a qualidade do grão, mas também ajuda a garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade econômica dos sistemas agrícolas. Então, dando continuidade ao trabalho aqui, eu vou falar sobre a determinação do teor de água dos grãos. Então, a gente sabe que é um processo que ele é de suma importância em diversos setores, incluindo a agricultura, a indústria alimentícia, a produção de biocombustíveis, entre vários outros setores. E é um procedimento aí que ele vai visar, né, medir a quantidade de água presente nos grãos. O que a gente sabe que é essencial para garantir a qualidade, a segurança alimentar, a durabilidade dos grãos e tudo mais. Então, é de suma importância essa questão da determinação do teor de água, porque ela atende em vários aspectos, né? Primeiramente, pela questão de que se a umidade ela for excessiva nos grãos, ela pode levar ao desenvolvimento de micro-organismos, como fungos, bactérias, que podem deteriorar os grãos e acabar comprometendo a qualidade dele. E a gente também sabe que altos teores de águas podem favorecer a germinação, que vai causar aí perdas no transporte, na armazenagem e em outras questões. E dentro desse assunto a gente vai destacar a questão dos métodos diretos e indiretos. Quais desses métodos vão oferecer uma maior precisão, qual método é mais rápido, entre essas coisas. E também a questão de que a escolha do modelo vai depender, né, da necessidade específica do processo pós-colheita. E como eu já disse, aí vai para essa parte de garantir a qualidade e o armazenamento desse produto final. Então, vamos começar com o método da secagem em estufa, que é um método que já é bastante comum, bastante conhecido até por nós mesmos da turma, que é um método mais utilizado em alimentos. Ele vai se basear na remoção da água por aquecimento. Ele é um método lento que pode levar de 3 a 24 horas em temperatura de 105 graus, dependendo do alimento. Então, a equação dele é que a porcentagem de água vai ser igual ao peso inicial menos o peso final, dividido pelo peso inicial vezes 100, para a gente conseguir esse resultado em porcentagem. Passando aqui para a parte do medidor de umidade. A gente também sabe que a umidade é um dos fatores que é mais importantes assim que afetam a questão tanto dos grãos quanto da semente. Então, o efeito da umidade sobre a qualidade dos grãos é muito grande, então tem uma importância maior. Os grãos secos e sadios, a gente sabe que eles podem ser mantidos e armazenados por muito tempo, por muitos anos. Mas se os grãos eles tiverem com uma umidade alta, ele pode se deteriorar em poucos dias. E um dos equipamentos que ajudam a ter esse controle é o medidor de umidade. Então, ele é um método que pode ser realizado utilizando o medidor de umidade universal e a determinação do teor de umidade por meio dos métodos elétricos é fundamentada na análise das propriedades elétricas do material, as quais variam de acordo com o teor de umidade. Então, esse tipo de aparelho ele já vai ter uma certa limitação, assim, ele tem uma faixa de precisão que ela vai estar situada entre 8% a 22%. Só que dentro dessa faixa de determinação de umidade, esse tipo de aparelho ele vai ter um comportamento de uma boa precisão se ele for utilizado
dentro dos parâmetros que são recomendados para ele. Então, aqui embaixo a gente tem dois exemplos desses aparelhos. O primeiro é o método da umidade, da determinação da umidade pela destilação, e o segundo é um método mais atual, que seria de forma elétrica. E aqui a gente vai entrar na parte dos métodos indiretos. Então, os métodos indiretos eles podem não ser tão precisos quanto os diretos, só que eles têm a vantagem de ser mais rápidos e menos invasivos. Eles já vão ser usados em situações em que realmente se precisa ali de uma análise mais rápida, né? Ou quando uma análise pelo método direto não é tão viável se fazer quanto pelo indireto, tanto por questão de tempo quanto por questão de custo. Então aqui a gente vai ter o medidor de capacitância, que ele é um dos aparelhos usados para determinar a água do grão de forma indireta. Ele é um medidor de umidade por capacitância, pois opera medindo a constante dielétrica do grão inserido entre duas placas de um capacitor. Então essa constante dielétrica ela vai variar conforme a umidade do grão, né? Então aí ela vai ser um indicador da quantidade de água presente nesse grão. Aqui nós temos os dois modelos abaixo também, que é um modelo elétrico e um modelo digital. Aqui a gente também tem a condutividade elétrica, que a condutividade elétrica da amostra de grãos ela pode ser medida e correlacionada com o teor de água. A água é um bom condutor de eletricidade, então quanto maior o teor de água na amostra, maior será a sua condutividade elétrica. Essa técnica é muitas vezes utilizada em sistemas de monitoramento e em ambientes industriais. E aqui embaixo a gente tem o exemplo do condutivímetro. E outro ponto é o medidor acústico. Isso daqui foi feito. Eu vi os estudos dele em um PDF de 2006, que era uma proposta de um novo método inicialmente destinado ao uso em agricultura de precisão, na colheita, e ele se baseia na medição do som gerado quando o grão sofre impacto em uma superfície. E a hipótese dele era que grãos com diferentes níveis de umidade produzem sons em diferentes frequências acústicas. Então aí seria uma nova proposta para poder determinar a umidade desse grão. Boa noite a todos. Dando continuidade na apresentação, falando sobre a determinação de teor de água inicial e final no processo de secagem. Para determinar a determinação de teor de água inicial e final no processo de secagem, ele é crucial para quê? Que é para garantir a eficiência e a qualidade desse produto final, seja ele grão ou o material de pesquisa, né? Falando sobre esse primeiro tópico, que é o tópico de pesagem dos grãos antes e depois da secagem, o que a gente analisa? A gente analisa que quando a gente vai iniciar o processo de secagem, é importante que a gente pese esses grãos para determinar o seu peso inicial. Porque como a gente está trabalhando com uma determinação de massa antes e depois de uma determinada de um determinado processo de secagem, a gente precisa desse dado para garantir a eficiência do método ou a eficiência do processo. Isso vai servir como referência para avaliar a quantidade de água que foi removida durante esse processo. Após a secagem, os grãos devem ser pesados novamente para determinar o seu peso final. A diferença entre o peso inicial e o peso final indica a quantidade de água que foi evaporada durante o processo. Isso é muito crucial para o armazenamento adequado e a comercialização dos produtos. Ou seja, em questão da questão da comercialização dos produtos, em longevidade, está relacionado à conservação dele. Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, um grão que tem um certo teor de água, um teor de água elevado, e eu acabo que eu vou diminuir a vida útil
desse grão, ou seja, um grão que seria levado para transporte e deveria durar uns 3 meses. Claro que isso é colocando uma variação bem grande em questão de tempo, que não, geralmente transportes não são relacionados a tanto tempo desse jeito, mas jogando por baixo 1 mês, 2 meses na questão do transporte, os danos físicos, o estresse que aquele determinado grão ou outra coisa, pode ser também um legume ou um vegetal, seja qual for o elemento que tenha passado por esse processo ou não, ele necessita ter essa longevidade. O que é que garante essa longevidade? Alguns métodos de conservação e o método de secagem, porque o método de secagem ele vai retirar aquela umidade que é propícia à proliferação de alguns tipos de bactérias e micro-organismos. Ou seja, o que seria uma conservação feita de outra forma, ela é feita a partir da retirada da água. Adiante no tópico 3.2 fala sobre a importância da determinação precisa do teor de água inicial e final, né? A gente sabe que o monitoramento preciso desse teor de umidade, ele deve ser vinculado à vigilância da temperatura, ou seja, a temperatura tem que estar padrão todo o tempo. E atenção à presença de impureza na massa do grão, ou seja, a gente tem que ver se esse grão ele não está sujo, eu não tirei ele diretamente lá, por exemplo, do campo, que trouxe algumas impurezas tipo areia ou então outro grão indesejados. Entre os pontos de concentração do grão, né? E também estabelecer uma base extremamente favorável para o manejo adequado e a supervisão das condições de conservação. Adiante disso, qual é a importância? Isso vai facilitar e vai tornar um pouco mais preciso e rápido, né? Qualquer ação corretiva que seja necessária adiante a qualquer sinal de problema. Dando um pouco de ênfase, tem alguns tópicos dentro dessa questão de importância de determinação precisa do teor de água que é super importante. Quais são eles? Um desses tópicos que pode ser salientado é a questão da qualidade do produto, porque a umidade ela afeta a estabilidade diretamente e a qualidade dos alimentos e sementes. E a determinação é essencial para garantir a segurança alimentar e a viabilidade, né, dessas sementes ou grãos que podem ser usados para outras finalidades que não seja a semeadura. Outra coisa também que pode ser replicada é a questão do controle de processos. Na indústria, a precisão na determinação da umidade otimiza o processo de produção e o armazenamento e evita também vários tipos de perdas. Garante a consistência do produto final, ou seja, aquela determinada indústria vai ter um certo respaldo diante do processo que ela vai fazer no produto dela. Outro tópico importante também, que é importante salientar, é a questão do impacto ambiental. Em algumas análises ambientais, a medição de umidade é essencial para estender o impacto da matéria orgânica na água e nos ecossistemas aquáticos, que auxiliam na gestão e preservação dos recursos hídricos. Claro que isso aí, se for pensar, foge um pouco do contexto secagem, mas se relaciona um pouco na questão da água, né? Em auxílio da água, estudar as questões de umidade e teor de água dentro de outros âmbitos que não são a parte de armazenamento, que também é importante, né? Em relação a outro tópico, temos a segurança e eficiência. Por que segurança e eficiência?
porque a determinação precisa desse teor de água inicial, tanto inicial quanto final, ele vai permitir evitar alguns tipos de problema. Quais são esses problemas? Contaminação, deterioração, perda de eficiência em diferentes processos industriais e ambientais, dentre outros problemas que são recorrentes, né, na falta dessa secagem e de outros tipos de processos. Portanto, a determinação de precisa do teor de água inicial, ela desempenha um papel fundamental na garantia de qualidade, segurança e eficiência de diversas áreas, que contribui para o processo sustentável e confiável do produto, seja ele em conservação ou em características até mesmo físicas desse produto que vai ser manejado. Dando continuidade com a apresentação, entramos no tópico que vai falar um pouco sobre a modelagem matemática da cinética de secagem. Conceituando um pouco, o que seria essa modelagem, é uma das curvas de secagem de um produto que permite determinar índices físicos e termodinâmicos relacionados a transferências de calor e massa. Um pouco sobre o que seria a cinética de secagem, ela vai fornecer as informações, sobre o comportamento da transferência do calor e de massa entre o produto e o agente de secagem. Para a gente fazer essa avaliação, temos o modelo da difusão relacionado a uma equação. A equação ela vai se conceituar que ela vai permitir a comparação da velocidade da secagem em produtos com diferentes características físicas. Para ocorrer de forma mais eficaz, existe uma análise que vai permitir otimizar as condições operacionais, avaliando de forma energética o processo de secagem, de acordo com o Botelho et al. O modelo da difusão ela vai estar relacionada a essa equação da cinética de secagem, em que o modelo de difusão é igual ao teor de água menos o teor de água de equilíbrio dividido pelo teor de água inicial menos o teor de água em equilíbrio. No mesmo tópico sobre a modelagem matemática da cinética de secagem, a gente vai também ter o modelo empírico, que seria basicamente, vai simplificar o fenômeno sem capturar sua complexidade, Ele vai ser um modelo mais, digamos que, com bom manuseável. Ele vai representar a teoria versus a prática, se baseando na lei do resfriamento. Durante a secagem de materiais porosos higroscópicos, falando sobre os materiais higroscópicos, são aqueles materiais que a gente absorve a umidade do ar, certo? Seria proporcional à diferença instantânea entre o teor de umidade do material com o ar da secagem. Dessa fórmula do modelo empírico, temos que o teor de umidade decimal fica em base seca, o tempo seria dado em segundos e a constante de secagem. A taxa de secagem depende da diferença entre o teor de umidade atual e o teor de umidade em equilíbrio com o ar de secagem. No próximo tópico, temos os modelos matemáticos que se adequam à cinética de secagem. Os modelos matemáticos são de importante na compreensão e otimização dos processos de secagem dos grãos. Através disso, a mesma vai definir o comportamento de um material sólido. Durante todo esse processo, durante os anos e depois de várias pesquisas, os modelos foram criando a fim de explicar a cinética, que é o movimento de calor, da secagem, formulando uma estrutura teórica para prever mudanças no teor de umidade dos grãos. É de suma importância que a gente tenha uma consideração dos fatores que a gente vai ter essa comparação. Tem que ser considerada a temperatura, a umidade dos grãos, o fluxo de ar e a propriedade do grão. Os modelos eles foram divididos nesses tópicos como o modelo de Henderson e Pavich, o modelo de Newton, o modelo de Page e o modelo de Thompson.
Inicialmente, a gente vai falar sobre o Henderson e Pabst, que é um modelo empírico. Ele é muito utilizado devido à sua simplicidade de compreensão e a capacidade de escrever uma taxa de secagem e uma variável de condições. Há algo muito relativo nesse modelo, pois ele vai sugerir que enquanto a taxa de secagem diminui, à medida que ela diminui, a umidade dos grãos também vão diminuir. É algo relativo. E uma das vantagens desse modelo é a alta capacidade de ser aplicado uma gama de produtos agrícolas e de condições de secagem. A fórmula desse modelo, de Henderson e Pabst, diz que RU é a razão da umidade de produtos adimensional, o A vai ser o coeficiente de modelo, a K é a constante de secagem e o T é o tempo de secagem. A priori, os próximos modelos, a gente vai ter o modelo de Newton. Ele é muito utilizado para avaliar a secagem de grãos e de biomassa. Vai ter como agente principal uma camada mais fina. Ele é muito utilizado para uma camada mais fina dos grãos. O modelo de Newton expressa na sua forma que RU é a razão da umidade de produto adimensional, K é a constante de secagem, T é o tempo de secagem. Por seguinte, temos o modelo de Page. Ele vai ser usado para descrever a cinética de secagem de grãos e outros produtos agrícolas. É um modelo empírico amplamente aplicado devido à sua simplicidade de se ajustar bem aos dados experimentais. A sua fórmula também consta que RU é a razão da umidade de produto adimensional, K e N são constantes de secagem e T é o tempo de secagem. De acordo com o modelo de Thomson, ele vai ser caracterizado como um semi-empírico ou um semi-teórico. É muito utilizado em equações termodinâmicas para descrever as trocas de calor e a massa dos grãos. A sua fórmula vai expressar que RU é uma razão da umidade de produto, o K seria uma constante de secagem e o T vai ser o tempo de secagem. Por fim, temos a divisão da simulação de secagem dos grãos. Basicamente, essa simulação da secagem dos grãos são divididas em 4 técnicas, sendo elas a modelagem e transferência de calor e massa, a computação de fluidos computacionais, os modelos de elementos finitos e modelos de volumes finitos. De termo geral, vai possuir processos complexos que vão envolver a remoção controlada de umidade de grão para permitir e garantir sua estabilidade e qualidade no armazenamento. Essas técnicas de simulação são baseadas em modelos físicos, que foi já descrito, referente a calor e massa, as computações, os modelos finitos e modelos de volumes finitos. Sobre as técnicas de simulação computacional, temos as técnicas de otimização de processos industriais, o desenvolvimento de novas tecnologias de secagem, a análise de desempenho de secadores e a previsão de qualidade de produtos e análise de custos de viabilidade econômica, estudo de impactos ambientais. Conceituando um pouco sobre essas técnicas de simulação baseadas em modelos físicos, temos inicialmente sobre a modelagem de transferência de calor e massa, que é basicamente que vão descrever as taxas de transferência de calor e massa dos grãos durante o processo de secagem. Sobre a computação dos fluidos computacionais, o CFD, eles vão utilizar um método numérico para envolver as equações fundamentais que governam o fluxo de fluidos e o transporte de calor e massa. Os modelos de elementos finitos, o FEM, vão ter uma malha de elementos finitos que aplicam umas equações de equilíbrio e conservação de cada elemento. Por último, temos o modelo de volumes finitos, o FVM. O modelo de FVM ele vai descrever o domínio do problema, uma malha de células de controle que aplicam as equações de conservação de massa, energia e quantidade de movimento de cada célula. As técnicas de simulação
de secagem vai se basear na otimização dos processos industriais. Esse processo industriais permite otimizar o design das operações de secadores industriais, ajudando, a determinar uma melhor condição operacional, a temperatura, a umidade relativa, fluxo de ar e etc. Nos desenvolvimentos de novas tecnologias de secagem, vai se desenvolver para testar novas tecnologias de secagem, como secadores poleto fluidizado, secadores tambor rotativo e assim por diante. As análises de desempenho de secadores é muito utilizada para analisar o desempenho de secadores existentes, vai identificar as áreas de melhoria e de otimização. A previsão da qualidade de produto, que é o próximo tópico, ela prevê uma qualidade final de produtos após o processo de secagem, que vai incluir as características de teor, de umidade, textura, cor e sabor dos grãos. A análise de custo e viabilidade econômica vai ser muito utilizada em custos operacionais de secadores industriais. Vão avaliar também a viabilidade econômica de diferentes estratégias de secagem. Sobre a análise de custos e viabilidade econômica, temos os custos que seriam utilizados para avaliar a viabilidade econômica e o consumo de energia, custo de manutenção, capital e assim por diante. E por último, a gente vai ter os estudos de impactos ambientais, que também é muito importante a gente falar, que os impactos ambientais serão associados ao processo de secagem, incluindo a questão de consumo de energia, emissões de gases de efeito estufa, o CO2, uso de recursos naturais, que seriam as empresas identificariam as oportunidades para reduzir seu impacto ambiental e adotar nessas práticas mais sustentáveis. No tópico 7, relacionado à qualidade de produtos agrícolas após a secagem, a gente tem o tópico 7.1, que está relacionado aos fatores que influenciam a qualidade pós-secagem. E quais seriam esses fatores? Um dos fatores que vamos falar primeiramente é a questão da temperatura do ar. A temperatura do ar de secagem ela tem um papel fundamental na qualidade dos produtos agrícolas. Por quê? Temperaturas mais elevadas podem acelerar o processo de secagem e reduz o tempo necessário, mas também pode levar à degradação de nutrientes, à perda de cor e sabor dos grãos. Segundo os estudos mostram que o milho seco em temperaturas acima de 60 graus Celsius, eles apresentam valores energéticos mais baixos e perdem a palatabilidade. Por outro lado, se a gente for pensar o que é palatabilidade, está relacionado ao palato, o gosto, ele perde um pouco daquele sabor. E por outro lado, a temperatura muito baixa pode prolongar o tempo de secagem e aumenta o risco de contaminação microbiológica e deterioração desse grão. Ou seja, quanto mais tempo esse milho ele fica em temperatura muito baixa, ou seja, ele fica com aquele grau de umidade um pouco elevado, ele torna o ambiente propício à proliferação de micro-organismos, que pode diminuir a vida útil desse grão. Outro tópico que é um fator também que influencia na qualidade é a umidade relativa. A umidade relativa ela afeta a eficácia da secagem. Por que afeta a eficácia? Porque afeta a capacidade do ar de absorver a umidade desse grão. O ar com baixa umidade relativa remove a umidade do grão com mais eficiência, enquanto o ar com alta umidade relativa pode retardar o processo de secagem. No entanto, a umidade relativa muito baixa pode aumentar o risco de ressecamento dos grãos, gerando perdas econômicas para os produtores. Outra coisa também, um tópico importante de se salientar é a taxa de secagem. O que é essa taxa de secagem?
ela vai expressar o percentual de água retirada das sementes em função do tempo que está relacionado com a movimentação da água, do interior para a superfície das sementes. A secagem muito rápida vai resultar em uma secagem irregular da formação de casca no grão, enquanto a secagem muito lenta pode aumentar o risco de contaminação microbiana e deterioração do grão, ou seja, durante essa secagem ele pode sofrer uma criação de uma microbiota dentro desse grão, não em larga escala, né, mas os micro-organismos podem se proliferar durante essa taxa de secagem. Em relação à retenção de nutrientes nos grãos secos. O que é essa retenção de nutrientes nos grãos secos que é relacionado ao tópico 7.2? A secagem ela pode afetar a retenção dos nutrientes nos grãos, especialmente em vitaminas e minerais sensíveis ao calor. O controle cuidadoso dessa temperatura e do tempo de secagem pode preservar o valor nutricional dos grãos secos e, para melhorar e reter esse nutriente composto de substâncias bioativas interessantes, a seleção do tipo de secagem e do equipamento de secagem é muito importante. Ou seja, dependendo do grão, dependendo da variedade que vai ser trabalhada, o processo de secagem deve ser muito importante, porque alguns tipos de grãos e algumas variedades, elas têm, como eu acabei de dizer, ela tem alguns compostos e nutrientes bioativos. Ou seja, como eles são sensíveis à questão do calor, se eu passar por um processo onde esse calor é intenso e ele não é controlável, eu vou acabar perdendo esses compostos e substâncias bioativas, que seriam interessantes para o meu grão. Ou seja, eu vou adequar o meu processo de secagem, o meu material de secagem, ou seja, que equipamento eu vou usar de acordo com a particularidade do meu grão e assim por diante.